Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Onoye, aqui no canal oficial do YouTube. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para aqueles que estão sempre conosco, é uma alegria revê-los. Eu sou a preletora Fernanda Negrão Chaves Caeli e é um prazer compartilhar esse estudo de hoje aqui com vocês. Para quem está chegando e quer saber quando estreia um programa novo, sempre todos os dias temos palestras novas. Então, cadastre-se aqui embaixo, né, no nosso canal, que você vai ser notificado toda vez que estrear um programa novo. E sempre às quintas-feiras, né, o programa as atividades são promovidas pela Superintendência dos Educadores da Seiichi Onoye do Brasil. Então, são atividades assim, pensadas com bastante carinho, não só para o profissional da educação, mas para todas as pessoas, para todos aqueles que querem entender um pouco mais da educação da vida e conhecer um pouco mais do ensinamento também. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Bom, o nosso tema super atual e importante: depressão e suicídio, a importância do acolhimento. Eu não sei se vocês, como eu, quem já me conhece sabe que eu sou um pouco indagadora e tenha pensado um pouquinho, nossa, vamos falar sobre isso, né? O que a educação da vida tem a ver com depressão e com suicídio? Nós somos do pensamento iluminador, falamos de palavras positivas, e por que estamos trazendo esse tema e falando sobre isso aqui agora no canal? Bem, gente, porque a Seiichi Onoye nos ensina, né, também a viver a religião no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a vivenciar, a lidar com as situações do cotidiano. Então, o que a gente observa aqui acontecendo, né, no mundo da matéria, que a gente tem observado acontecendo, é um aumento muito grande em relação ao número de depressão, que a gente nem tem muito como contabilizar, mas já se tem
é tomado como um mal do século, entre aspas, como uma das doenças que mais acometem as pessoas, que mais geram afastamento nos trabalhos, decorrências de casos de depressão ou dos transtornos de ansiedade, que andam muito junto, né, com isso. E também a importância da gente falar sobre o suicídio. Isso ainda é tabu, muitas vezes evitado, se evita falar sobre o assunto, mas diante dos números atuais, a gente entende que a gente também tem que falar sobre isso. A própria Conselho Federal de Medicina, a, a, eu ia falar associação, a Associação Brasileira de Psiquiatria, e juntamente, né, com o apoio do CVV, Centro de Valorização à Vida, já há 8 anos que se escolheu setembro para se falar sobre esse tema, para se abordar, para fazer campanhas, para se tratar esse assunto com a sociedade, para deixar de ser um tabu. Então, nós trouxemos esse assunto aqui também, porque, infelizmente, embora já tenham se trabalhado bastante sobre esse tema, esse número ainda cresce, em vez de diminuir. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada 100 mortes, né, cada uma em cada 100 mortes, a causa é suicídio. Então, de cada 100 pessoas que morrem, uma é decorrência de suicídio, isso no âmbito mundial. No Brasil, é o terceiro motivo de causa-morte entre jovens de 15 a 29 anos, ficando bem próximo aí atrás da morte por acidente. Tá? E também a gente tem a informação aqui que no Brasil ocorre um suicídio a cada 45 minutos. Então, não é nem um por hora, que já seria um número absurdamente grande, é um a cada 45 minutos. E dentro desses 45 minutos, de 10 a 20 tentativas. Não bem-sucedidas, mas são registrados de 10 a 20 tentativas. Ainda, gente, vamos lá. Foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública que em 2020, no Brasil, foram cometidos 12.895 suicídios, 0,4% a mais do que em 2019, porém, se comparado a 2012, é quase o dobro de casos. Então, ele vem crescendo, né? Ainda no mundo, a Organização Mundial de Saúde afirmou, né, que quase 800 mil casos de mortes, né, por suicídio. Então, o estudo diz que, gente, é grande esse número. Não tem como a gente não falar, não trazer aqui esses números para a gente refletir e pensar que é preciso prevenir. É preciso, para prevenir, conhecer. É preciso se falar sobre isso. Embora seja incômodo, embora são coisas que a gente não gosta de pensar, né? Não gosta de falar, meu Deus, porque e ficar imaginando sobre isso, mas não no sentido de se imaginar e de se preocupar, mas no sentido de o que eu posso fazer? Como que eu posso prevenir? Como que eu não falar sobre isso, eu agir como se não estiver acontecendo? Será que torna melhora esse panorama? Ou será que a gente consciente dessa situação já pode ficar atento a sinais e pensar como, né, que ações nós podemos ter, até coletivamente, no sentido de colaborar com a prevenção e com o acolhimento. Então, por isso que estamos aqui hoje. Eu digo que é um estudo, que é uma reflexão coletiva, né, para a gente pensar em como acolher, e por que acolher, né? Como receber as pessoas, como acolher a pessoas que têm esses sentimentos, que passam por, às vezes, momentos difíceis e não estão sabendo lidar, não estão conseguindo lidar com a situação. Esse também é o nosso papel. Né? Como educadores, esse é o nosso papel, esse é o nosso papel.
também de estar ali alerta, entendendo o que está acontecendo na nossa comunidade, ao nosso redor, às vezes, né, próximo da nossa casa, às vezes no nosso prédio, já, já aconteceu aqui no meu prédio, de ter, infelizmente, tentativa, graças a Deus, não bem sucedida, mas de ter que todo mundo se mobilizar no sentido de cuidar da pessoa, de ficar atento aos sinais, a ver como que a pessoa estava, em contato com os familiares. Isso é o acolhimento, né, para prevenir. E a comunidade escolar a mesma coisa, de estar atenta aos seus alunos, atenta aos seus professores, aos seus funcionários, né? Porque não só pela perda da vida, gente, mas pensa como isso impacta a escola, a comunidade escolar, se a gente for pensar. Segundo as pesquisas da Organização Mundial de Saúde, a cada suicídio, 135 pessoas, vidas, são impactadas mais direta ou indiretamente. Diretamente é a própria família, né? E aí os amigos mais próximos, e os colegas, e aí vai fazendo aquele entorno. Mas quando a gente pensa na escola, esse número aumenta proporcionalmente, porque um aluno ele está dentro de uma sala, que está dentro de uma escola, que está dentro de um contexto, então impacta todas aquelas vidas ali. Então isso também nos diz respeito, né, no sentido de podemos ter uma ação, podemos colaborar preventivamente. O primeiro passo para a gente prevenir é conhecer, porque aquilo que eu não conheço, como é que eu vou lidar? Então vamos conhecer um pouco mais, né? Então, tem muitos mitos, muitos tabus em volta disso, é, sobre causas, olha, o que seria causas, o que a gente percebe, às vezes, são, quando isso acontece, né, os familiares se culpam, as pessoas mais próximas se culpam, e, gente, não tem um único fator, não tem um único, muito menos culpados. Então, o que se percebe quanto aos fatores não está diretamente relacionado a uma única causa. Então, se diz que é multifatorial, é um fenômeno multifatorial. Então, ele envolve aspectos de cultura, aspectos sociais. Por exemplo, a gente tem estatisticamente que mais homens acabam cometendo suicídio do que mulheres. Por quê? Porque as mulheres têm a tendência a falar mais sobre os seus sentimentos. E os homens têm a tendência a omitir um pouco mais, né, a ser mais introspectivo no sentido de falar sobre os seus sentimentos. Então, isso acaba refletindo nessa ação preventiva, de não se perceber tão rapidamente isso nos homens, e acaba refletindo nesse número. Então, isso seria, por exemplo, um aspecto cultural. Talvez quando homem não chora, homem não, não demonstra seus sentimentos. Então, fica aqui um alerta para a gente, né? Aspectos psicológicos. Então, como é que a pessoa está se sentindo no momento? Porque emoções que ela está lidando, ela está sabendo lidar com essas emoções, ela está sabendo reconhecer essas emoções. Às vezes a pessoa sente uma dor tão intensa que ela chega a ser física, a pessoa sente no físico aquela dor, mas é a dor que a gente fala emocional, daquilo que às vezes um estresse muito grande, um estresse pós-traumático, né, por alguma situação que ela passou, mas a pessoa percebe como insuportável, né, como uma dor insuportável, então aquilo é tão insuportável que ela quer se livrar da dor, não necessariamente se matar. E essa é um dos multifatores, né? Junto com o psicológico, vem muito próximo o psiquiátrico, que é uma depressão profunda ou um transtorno de ansiedade, de compulsão, às vezes um transtorno bipolar, esquizofrenia, a pessoa dentro do surto, né, esquizofrênico, e a dependência química. Então, são fatores que também corroboram com essa ação, né? Outros fatores que a gente observa são fatores econômicos, quando a pessoa, por conta do contexto econômico, não enxerga saída, não enxerga possibilidade.
Então, isso acaba sendo uma alternativa, né, para lidar com a situação. E fatores, assim, situacionais, dentro de um contexto muito específico, geralmente ligado a traumas, né, muito fortes, que a pessoa não consegue vivenciar aquela dor e acaba tendo ideias, né, suicidas para se livrar dessa dor. Então, o que se percebe é que muitas vezes, assim, muitas pessoas já tiveram vontade de morrer, entre aspas, de sumir, de desaparecer. Eu não sei se você já se cansou ou já vivenciou uma situação tão dolorosa que você não gostaria de estar ali naquele momento. Isso é uma coisa, tá? É um momento em que, de repente, todo mundo, a grande maioria das pessoas, passa por, meu Deus, eu nem queria estar aqui agora, eu nem queria vivenciar isso. Só que isso passa, né? É aquele momento, depois você se recompõe, você volta e vai aprendendo a lidar com essa situação. E isso passa. Então, isso não é uma ideia, essa vontade passageira de sumir, de desaparecer, não é necessariamente uma ideia suicida. É uma ideia que passa por todos quando você não está bem naquele momento e não gostaria de vivenciar aquela situação. O que acontece é que, para muitas pessoas, essa dor é tão intensa que ela permanece, né? Ou ela é desencadeada por essas questões que a gente falou, e ela permanece de uma tal maneira que a pessoa começa não só ter essa ideação, né, essas ideias, como essa ideia vai se tornando quase é, contínua. E aí a pessoa já caminha a pensar como ela faria isso, de que maneira isso poderia ocorrer, né? Já começa a planejar, é o próximo passo, quando ela começa a estudar que formas que existem, a se interessar sobre o tema, então ela já está dentro dela considerando aquilo como uma possibilidade. Um mito que a gente tem é de que as pessoas que não falam, que quem fala, né, quem avisa que vai fazer isso, não faz. Isso não é verdade. Em boa parte dos casos, quem está avisando, está falando, olha, vou pular, vou me jogar, vou fazer, vou acontecer, às vezes faz. Né? Então, isso, às vezes, não é só uma promessa. Então, também, então, a gente fala que é um mito. Outro mito é que não se deve fazer o que nós estamos falando, não se deve falar sobre o assunto, porque isso traz ideias, porque a pessoa angustiada, é, a partir deste diálogo, vai ter ideias. Na verdade, gente, se ela tem essa ideia, já está dentro dela naquele momento. Então, às vezes, falar alivia a angústia. Falar sobre o assunto, perceber que outras pessoas têm sentimentos semelhantes, e, de certa forma, estão aprendendo a lidar com eles, ou o que estão fazendo para superar. Isso vai trazendo a sensação de pertencimento, de eu não estou sozinho, outras pessoas se sentem assim. Então, ao contrário do mito, não se deve falar sobre o assunto, então, sim, se deve falar sobre o assunto. Se deve falar com os jovens sobre o assunto, se deve falar com os jovens sobre depressão, que é diferente de tristeza, né? A lente da depressão do óculos faz com que a gente brinca que é muito comum essa expressão na psicologia, colocar o óculos da depressão. Por quê? É quando já a mente fica tão anuviada, fica tão, tudo fica tão difícil, tão intenso, como se tivesse tudo embaçado, acinzentado, sem luz, sem brilho, sem cor, que a pessoa vai perdendo a vontade de fazer as coisas, vai se fechando no seu mundo, vai se sentindo sozinho e vai entrando numa profunda apatia. E isso é diferente de tristeza, né? Uma profunda tristeza é um sentimento que às vezes nos acomete. E a todos nós, né? Frente a situações inesperadas, frente a partida dos entes queridos, como é que eu lido com isso?
às vezes naquela hora não dá para se sentir feliz. E tá tudo bem você se sentir triste naquele momento. Isso é diferente da depressão, mas a gente falar sobre isso, falar sobre esse sentimento, né, promove essa percepção de não estar sozinho e de que tá tudo bem a gente sentir assim. De que às vezes não dá para estar feliz o tempo todo, o dia inteiro. E nem por isso eu vou ser uma pessoa negativa. Percebem a diferença? Às vezes a gente pode confundir, né, as coisas e mascara os sentimentos que são naturais do ser humano, que é se entristecer, é isso que até nos aproxima do outro. Se eu me torno uma pessoa incapaz de me comover com a dor do outro, eu deixo de ser empático, eu fico indiferente. Então, sentir a tristeza, às vezes sentir raiva de alguma situação. O próprio mestre Masaharu Taniguchi pergunta, agora eu esqueci qual o volume, gente, me perdoem, da Verdade da Vida, que fala, mestre, mas o senhor sente raiva? Ele fala, sim, sinto, o que que o senhor faz? A hora que eu percebo que eu senti raiva, eu volto serenamente e me tranquilizo. O que ele diz para nós? Quer dizer, é natural você passar por essas emoções e depois ter o autocontrole de escolher em qual eu vou ficar. Há situações em que a gente parece perder este autocontrole. Por quê? Porque quer ter o controle das coisas à nossa volta, quer ter o controle das situações, e tem situações que nos tiram desse controle aparente. Então, quando o eu fenomeno material quer controlar tudo e as coisas saem do controle, isso também provoca, né, ou o transtorno de ansiedade, de querer fazer, querer controlar tudo, e que pode levar para o caminho da depressão também. E, consequentemente, se isso virar uma bola de neve, e a única saída, né, para a dor, por a fuga dessa dor, né, por o suicídio, leva ao suicídio também. Então, é importante a gente entender que é natural do ser humano passar por essas emoções. E ser empático com o outro eu vou. Quando eu percebo isso no outro e quando eu percebo isso em mim. Que aquele que reconhece dentro de si consegue reconhecer dentro do outro. Consegue. Então, se eu me entristeço quando o outro está sofrendo, mas depois eu consigo me recompor e sair da tristeza, eu consigo entender melhor a tristeza do outro e acolher, sem querer impor a minha verdade sobre o outro. O que é impor a verdade? É a gente começar a julgar. É começar a achar que, sabe aquele chavão? Que isso é bobagem. Nossa, mas você tem tudo para ser feliz. Por que você está assim? Isso só faz com que a pessoa se sinta culpada e se sinta ainda pior. Porque às vezes ela não está tendo recurso interno para sair daquela situação naquele momento. Então, ajudar o outro, acolher o outro naquele momento, predispõe também esse não julgar, para que possa acolher. Bom, vamos ver aqui, vou voltar um pouquinho para cá e ver muitas perguntas que nos fazem. Existem sinais? Como que eu percebo? É só quem está apático, quem está deprimido? Isso também é mito. Não, não é. Tem pessoas que não demonstram a sua tristeza, que não demonstram a sua insatisfação. Então, às vezes a gente não percebe. A outra é que já caiu por terra aqui quando eu mostrei estatísticas, é de que crianças e adolescentes não se suicidam. Infelizmente, até a gente já tem visto essa tendência em crianças e adolescentes a partir de 15 anos. Então, são mitos que a gente tem que relevar, né?
Vamos lá. Que sinais? Outra pergunta que fazem muito. Como que eu percebo? As pessoas dão alguns sinais, algumas falam, como a gente disse, é um mito de quem não fala, às vezes muitas verbalizam e começam a verbalizar, explicar, e começam a se interessar muito sobre o assunto, sobre a ler, né, no sentido de como fazer, como que se acometeria, né, esse ato. Então, isso é um dos sinais. Outros sinais, gente, tem a ver com modificação de humor repentino, sabe? Uma mudança brusca do humor, mudança brusca de comportamento. Tem gente que nessa mudança fica mais introspectivo, mais calado, mais reservado. Outros que têm um comportamento já mais é, agressivo, às vezes, sabe? Que esquiva das pessoas e fala com certa agressividade, porque está sofrendo ali dentro e está refletindo isso ali fora. Então, alguns vão tender para um maior isolamento. Então, outros vão ter mais impulsividade, né? Até compulsões de que não tinham antes. Então, é o contrário do comportamento apático. Então, quando se observa uma mudança muito brusca, junto com ideias, com falta de vontade de viver, de fazer as coisas, de se envolver em atividades do cotidiano, de se envolver com amigos e com familiares, são sinais de alerta. Assim como busca por álcool, por drogas, por a pessoa vivenciar algumas vícios, né? E aí alguns comportamentos já mais psiquiátricos que nem a gente falou. Então, tudo isso servem como um alerta. Quer dizer que todo mundo que mude seu comportamento está com tendência suicida? Não. Mas, então, gente, é importante a gente não generalizar, mas estar atento aos sinais, ao que as pessoas percebem. Às vezes vem para a gente na escola amigos falando: olha, professora, professor, eu estou vendo que fulana não está bem, olha, ela está com umas ideias, estou preocupada com ela. Às vezes os próprios amigos vêm falar para a gente. E se a gente não tiver aberto para ouvir, a gente vai pensar, é bobagem. Nessa hora que a gente tem que acolher. Felizmente, a gente vê a sociedade, de certa maneira, as escolas um pouco mais, por estarem talvez preocupadas nesse sentido, mas estarem atentas. Vira e mexe, isso não é bom que aconteça, mas entenda o que eu vou falar aqui. É bom que às vezes nos ligam procurando para falar sobre isso. Ai, Fernanda, eu tô aqui com uma aluna, a gente está preocupada com ela só tem 11 anos, mas ela está muito assim desanimada, ela tem falado umas coisas, olha, a gente está realmente preocupado com ela. Você poderia conversar com ela? Conversa junto com a gente. Então, antes não se falava sobre isso. Então, o que é bom é já esse olhar mais atento, né, das escolas e procurar, de fato, se percebeu isso, está na dúvida, procure, às vezes, um profissional, procure a família, crie um círculo em volta dessa pessoa, de atenção, de amigos, de pessoas com quem você pode contar, sabe? Às vezes você é o professor, então foi esse caso que aconteceu recentemente. Felizmente não aconteceu nada com a menina, mas a escola foi muito atenta, né? A professora tutora já percebeu uma mudança de comportamento, os amigos vieram falar, a escola já falou com a família, já colocou, né? Procurou um profissional para conversar com a menina, e se mostraram solícitos de ver quem queria falar com ela durante o fim de semana para que ela não se sentisse sozinha, quem queria acompanhar a família, quem que acolhia a menina quando chegava, ia ver como que ela estava no horário dos intervalos, se ela estava participando dos grupos ou não. Então, isso é um acolhimento, é um cuidado. E isso a gente pode fazer, né? Isso as escolas podem fazer, o professor pode fazer, a família pode estar de olho, os amigos podem estar atentos aos sinais.
E acolhimento, né? Nunca é demais. Eu não preciso ter certeza. Ai, mas será que a pessoa vai ou não? Eu posso só acolher, por acolher, por ser assim, por querer bem ao outro. Né? Isso não é um tabu. Né? Isso é amor, é demonstração de carinho. Né? Me preocupa, entre aspas, aqui o preocupo, que não é uma palavra boa, mas no sentido de eu quero bem a você, né? Estou aqui com você. Então, nesse sentido, sim, é importante da gente colocar o acolhimento. E como que o outro percebe o acolhimento, gente? Começa com a escuta. Com a escuta, de eu estar ali próximo ao outro. Sabe aquela pergunta? Eu fiz aqui uma palestra faz tempo. Você tem ouvido ou tem escutado? Você tem escutado o outro? Você tem escutado seus familiares? Você tem escutado seus alunos? Você tem escutado seus amigos? Como é que está a sua escuta? Quer dizer, o que ele está te dizendo? A quarta norma fundamental do praticante da Seichonoye. Está aqui no livreto, inclusive no livreto Shinsokan. Em outros livros, mas também no livreto Shinsokan e outras orações, né? Meditação para contemplar Deus, Shinsokan e outras orações. As normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. A quarta norma, ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Poderíamos estar usando a terceira, manifestar amor em todos os atos? Também. Eu estou sendo atencioso, estou manifestando amor para o outro, eu estou disponível para o outro, para a minha escuta. Né? Então, para que a gente escute, né? Na verdade, ouvir a gente ouve. Ouvir eu ouço ruído, eu ouço uma coisa passando, eu não interpreto, né? Eu não dou significado. Mas a escuta é além daquilo que a gente ouve. Então, é preciso trazer essa escuta, além do que eu vejo, além do que eu escuto. E para isso é preciso estar disponível. É querer esse desejo de manifestar o amor em todos os atos, de ser atencioso para com todas as pessoas. Então, é o parar, é o estar disponível para compreender o outro. Né? Eu estar presente ali na fala do outro. Para estar presente na fala do outro e escutar, é preciso que eu não me misture com a fala. Como assim, Fernanda? É importante a gente entender o que o outro quer dizer, não o que eu penso que o outro quer dizer. Não o que eu atribuo como significado, mas o que ele está me dizendo ali. Então, é não generalizar com os meus valores. Não quer dizer, é aqueles mitos, todo mundo que fala não faz. Isso é uma generalização. Né? Então, é a gente observar, mas também não julgar. Porque quando a gente julga, o que eu estou fazendo? Eu estou avaliando o que o outro está falando, estou interpretando com as minhas referências, e eu estou provavelmente criticando internamente. Então, sabe às vezes a pessoa próxima da gente, tá? Às vezes já conhece o ensinamento e passou por um momento de mudança na vida que desestabilizou a pessoa, às vezes passou por perdas profundas, ela ficou muito triste, caminha aí para uma depressão, em vez de se aproximar da gente, dos colegas, ela não fala nada. Por quê? Porque às vezes, será que a gente está sendo acolhedor ou será que a nossa mente está crítica? Nossa, por que fulano está assim? Mas ele já está tanto tempo no ensinamento, não sabe praticar. Ou olha a vida da pessoa, né, e julga, por que ela está assim? Nossa, tem tudo para ser feliz. Ai, a vida dela está tão boa. Como é que você sabe como o outro se sente se o outro é que sente? Então, isso é o não julgar. O professor Masaharu Taniguchi, no livro Sabedoria da Vida Cotidiana, em 365 Preceitos, volume 1, na página 121,
ele vai dizer ele traz uma reflexão importantíssima para a gente, que é: sejamos indulgentes com os defeitos do homem fenomênico. Vou repetir: sejamos indulgentes com os defeitos do homem fenomênico. E ele vai afirmando assim para a gente: todos os homens possuem, como filho de Deus, a infinita perfeição inerente da sua imagem verdadeira, ou seja, imagem e semelhança de Deus, a perfeição de Deus. Porém, fenomenicamente, estão se aprimorando gradativamente, através do esforço, visando a máxima perfeição. Então, enquanto eles se aprimoram, ele diz aqui, a gente precisa compreender que as pessoas têm seus problemas e sofrimentos como homens fenomênicos. E, em vez da gente julgar, o que o mestre diz aqui para nós? Devemos ajudá-los a manifestar essa perfeição, mentalizando a perfeição da imagem verdadeira, sem olhar para os seus defeitos. E continua a reflexão, e ele traz aqui uma passagem para a gente de Jesus, e diz que Jesus chorou, na página 122. Então, ele diz que diante da morte de Lázaro, quando Jesus encontra com seus familiares, né, que estavam ali com a viúva desesperada, chorando, o que Jesus fez como primeira coisa? Ele chorou. Chorou por quê? Porque sentiu a dor do outro. Acolheu aquela família, acolheu o outro, depois que Jesus, né, que ressuscita Lázaro. Ele tinha já o poder de ressuscitar Lázaro. Só que primeiro ele sentiu a dor daquela família. Então, às vezes a gente pensa, nossa, eu tenho o poder, entre aspas, de conhecer a verdade, de levar a luz, de iluminar o outro, e a gente, na ânsia de querer ver o outro feliz, já vai levando o ensinamento, já vai falando, olha, mas você é filho de Deus, você é perfeito, você é maravilhoso. Antes de quê? De escutar, de acolher, de chorar com o outro, a dor do outro. Para depois, sim, né, levar a luz. Então, uma coisa é a gente ter dentro de nós essa convicção inabalável e importantíssimo. Só que tem um momento que a gente do acolher, do reconhecer, como o mestre Masaharu Taniguchi ainda afirma que, olha, o homem fenomênico sofre, né? Ele tem problemas, ele passa enquanto está na escola da vida, e é compreensível que ele passe por esses momentos. Então, a gente não julgar, né, para que a gente possa acolher. E esse não julgar também, gente, estou falando aqui das normas fundamentais, então, para que seja um ato amoroso, para que não tenha julgamentos, né, a gente já entra aqui na sexta norma fundamental do praticante da Seicho no Ie, que é anular totalmente o ego, o nosso ego, a nossa visão de que tem que ser assim, de que é correto assim, de que por que o outro está assim. Essa é a nossa visão. Quando a gente anula o nosso ego, ou seja, o nosso tem que, eu paro de julgar o outro para acolher. E em que momento que isso ocorre, né? No agora, no estar presente com o outro. Na educação da vida, a gente sempre lê, escuta, vê nos livros, na pedagogia da Seiichi no Ie, na Verdade da Vida, volume 14, que a educação da vida, o momento é sempre do agora. Viver, o mestre Masaharu Taniguchi, na sua vasta literatura, chama a atenção, viver agora, se não agora. Por quê? Se a gente está, mesmo quando eu estou com o outro, ouvindo o outro, sem escutá-lo, né, muitas vezes, se eu estou me usando como referência e eu penso no passado, eu vou pensar na minha experiência anterior. Então, eu paro de escutar o outro naquele momento. E estou pensando na minha experiência e vou usar isso como um aconselhamento,
como um exemplo. Então eu já começo a falar de mim e deixo de falar do outro, deixo de ouvir o outro, deixo de escutar o outro. Se eu começo a pensar no futuro, eu começo a buscar solução para o outro. Também eu deixo de escutar, porque enquanto a pessoa está falando, eu deixo de estar ali porque eu já estou querendo trazer uma solução para ela. A gente que é mãe é louca para fazer isso, né? Ele começa a falar, a gente já vai lá buscando soluções. E às vezes a gente só tem que estar ali. Às vezes a gente interpreta sem perceber. A pessoa está falando, nos contando uma história, a gente fala, puxa vida, né? Que coisa, que chato. E a pessoa fala, não, isso não é chato. Aí você fala, opa, isso é um julgamento meu. Ou a gente fala, nossa, que situação difícil. E a pessoa fala, não, sabe até que não. Aí você se surpreende. Por quê? O difícil foi a nossa interpretação. Então é importante para a gente estar nesse acolhimento é estar disponível para o outro. Por isso, entra aqui, além do ser amoroso, do ser atencioso com as pessoas, da gente anular o nosso ego, no sentido de anular o que eu dou significado, os meus julgamentos, para compreender e acolher o universo do outro. É profundo, mas é possível. Né? É só a gente estar disponível para isso. Como que a gente se disponibiliza, gente? Aí, primeiro, aí falando para a gente que vai acolher, né? É silenciar aqui dentro. Silenciar a nossa mente. Acalmar os nossos próprios sentimentos para poder acolher os sentimentos do outro. Então, o mestre Masaharu Taniguchi diz para a gente que é na ausência dos pensamentos, né, que se faz o silêncio. Esse silêncio, silenciar a mente fenomênica, é na quietude que está contido o verdadeiro alimento da vida. Então, é quando serena o quê? O pensamento fenomênico. É quando a gente se liga a Deus que está em nosso interior. Então, é nessa quietude que tem essa vida que nos alimenta. Que alimenta o outro também, que me conecta ao outro. Quando eu silencio, né, o meu ego, é que eu consigo entender melhor o outro, para que eu possa acolhê-lo. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? É aquele acolhimento que do aprofundamento do conhecimento de que eu e o outro somos um. Que nós também chamamos aqui de empatia, de me colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, de sentir a alegria do outro, de sentir, né? De chorar com o outro, às vezes. De não saber muitas vezes o que dizer para o outro, porque não é necessário dizer, é necessário só estar ali. Então, isso, se esforçar para entender essa perspectiva, é que começa a ocorrer o acolhimento e a escuta. Então, vamos lá. Até me perdi na página que eu ia ler aqui para vocês, gente. Deixa eu me achar. Como é que a gente expressa esse amor e essa vida de Deus, né? Já disse, nos colocando à disposição do outro, mas como que eu posso fazer para ajudar o outro? Então, às vezes, a gente fica pensando, muitas vezes pensando, o que eu vou dizer, o que eu vou falar, e às vezes não é mais a nossa ação de estar ali, de estar disponível, mas internamente a nossa convicção. Então, para contemplar, eu posso orar pelo outro, posso orar com o outro se ele quiser, porque às vezes a pessoa conhece a meditação, conhece as práticas, mas às vezes naquele momento de desordem, de sofrimento, ela não está conseguindo fazer. Então, às vezes você pode fazer com ela, mas você pode fazer também à distância. Mas qual é a convicção que a gente tem que ter? Aqui, aí no livro Reflexões sobre a Vida, na página 31, vai dizer assim para a gente. Quando contemplamos a imagem verdadeira,
não devemos fazê-la com a mentalidade que mantínhamos até então. Só uma natureza búdica consegue contemplar outra natureza búdica. Só a mentalidade condizente com a imagem verdadeira consegue reverenciar a imagem verdadeira. Ou seja, temos que, primeiramente, a necessidade de confirmar que somos verdadeiramente filhos de Deus. Basta pronunciar repetidas vezes: sou sou filho de Deus, e nada além disso. Por meio da força destas palavras, a nossa mente reconhece automaticamente o fato de que somos filhos de Deus. E assim manifesta-se a mente da imagem verdadeira e conseguimos ver e reverenciar facilmente o eu perfeito e harmonioso da imagem verdadeira do outro. Então, praticar com a gente mesmo, né? É passar a enxergar o outro, enxergar-nos como e reconhecermos como filhos de Deus, e aí enxergar e reverenciar o outro como um verdadeiro filho de Deus. Então, como um ser livre de problemas, uma pessoa feliz, uma pessoa saudável. Então, essa é a mente que reverencia a imagem verdadeira do outro. Quer dizer, sair dos sugestionamentos do meio ambiente, sair dos sugestionamentos, né? De ver a pessoa como aquela pessoa, às vezes, problema, como aquela pessoa que não está bem, e começar a enxergá-la como filho de Deus. Mas para isso, primeiro eu tenho que me enxergar como filho de Deus. Olha que importante e profundo, né? Então, tenha o quê? Esta consciência de união com Deus. Sabedoria da vida cotidiana, no volume 1, na página 37, 36, 37, finzinho da 36, tem um alerta aqui para a gente, né? Não há nenhum motivo para se preocupar ou temer. Se você não consegue evitar preocupações ou temores, é porque não é verdadeira consciência de que você é um com Deus. Não sendo total sua consciência de união, você não tem confiança em si mesmo, não está seguro na própria capacidade. Tenha mais autoconfiança e acredite na sua capacidade. Capacidade recebida de Deus. Por isso, ore com mais profundidade e pratique a meditação Shinsokan com mais fervor e maior frequência. Isso é para a gente dizer para o outro que está em sofrimento? Sim, podemos até dizer, depois de acolher, de ouvir, se o outro der abertura. Se não, essa mudança tem que estar dentro de nós, daquele que está olhando. Então, não é a preocupação, temor pelo outro. É o cuidado amoroso. É o envolvimento. Então, estamos aqui refletindo, falando, comecei falando de uma estatística aqui avassaladora, para a gente fixar nossa mente nisso? Não. Para a gente fixar a nossa mente em Deus. Só existe imagem verdadeira, só existe Deus. E vivenciar isso dentro de nós com tanta convicção, que a hora que eu acolho o outro sinta, através de mim, essa mesma vibração. E tomar as ações aqui que a gente falou, do acolhimento, do estar presente, de fazer um círculo em volta da pessoa, para ir tirando a pessoa daquele sentimento, né, do não julgar. Então, uma das questões que observadas é se a religião, né, se a crença em Deus, se a depressão é relacionada com a falta do amor em Deus, e isso também é outro mito. Também é não. E se a religião nos aprofunda, nos ajuda, nos atrapalha, em que momento que ela atrapalha? Ela só atrapalha se a pessoa se sentir cobrada ou julgada
pela religião, ou seja, pelos religiosos. Se ela se sentir acolhida, evidente que isso ajuda e não atrapalha. Então, esse é o nosso papel, né, de acolhimento, de ir aos poucos preparando as pessoas para serem mais resilientes, ou seja, de aprenderem a lidar melhor com as adversidades, de superar aqueles momentos de tristeza, os momentos de mudanças da nossa vida, sabendo o quê? Que a nossa existência existe além daqui, né? Que aqui não é, que a nossa vida não acaba aqui, que a nossa vida é a expressão de Deus e que aqui nós estamos num palco para expressar essa vida de Deus. Então, essa espiritualidade que nos conecta a Deus, ela ajuda as pessoas a superarem esses momentos. Mas depende de como a gente apresenta isso para o outro. Porque se dentro de nós a gente tiver ainda julgamento, a gente não estiver de fato contemplando essa imagem verdadeira, será que eu vou passar toda essa convicção para o outro? Então, por isso que eu falei que aqui hoje seria um estudo mais reflexivo, para que a gente pense, primeiro, nas nossas convicções, né? Se eu estou me colocando de fato à disposição do outro, se eu estou tendo um ato de amor, sendo amoroso, né? Se eu estou sendo atencioso com as pessoas, se eu estou disponível para o outro, no sentido, muitas vezes, de anular meu ego, para que eu possa acolher. E se eu acredito nessa imagem verdadeira e perfeição que habita em mim, de ser filho de Deus, e que habita, né, que é Deus dentro de cada um de nós. Então, somos assim, eu e o outro somos um. Então, quando eu acolho, oro pela felicidade do outro, visualizando a felicidade do outro, eu estou acolhendo, eu estou ajudando. E é aqui o nosso papel. E é por isso que é tão importante a gente discutir e falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Espero ter colaborado um pouco aqui. A gente trouxe mais reflexões do que respostas. Do ponto de vista, né, do ensinamento, é evidente que todas as nossas práticas, todas as nossas orações, elas trazem uma sustentação para esses momentos de adversidade, mas também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, requer aí ações pontuais, né, na nossa comunidade, na nossa escola, aonde a gente estiver. Algumas sugestões aqui para terminar. O que eu posso fazer? Às vezes pergunto, né, Fernanda, o que a gente faz para tirar, às vezes, a pessoa daquele estado? Coisas simples, né? Para aluno, o que eu faço com a minha sala de aula? Gente, movimento, exercício físico, aula está remota, pede para abrir a janela, para olhar o céu, para te descrever como está a rua, para ver movimento, para conectar com o belo, para fazer atividades com as mãos, isso é importante. Mexer na natureza, com a natureza, né, o plantio, mas isso vai nos conectando com outra vida, o ser útil, embora esteja totalmente dentro do ensinamento, a caridade, o ser útil, atos de amor, atos de gratidão, a ciência também comprova de que à medida que eu vou sendo útil para a comunidade, fazendo atividades realmente, né, que trazem benefícios para o outro, aumenta o meu nível de bem-estar. Então, veja que interessante. Então, a gente pode propor ações na escola, ações com o meio ambiente, ações para ajudar a comunidade, o entorno, e eu estou, ao mesmo tempo que eu estou ajudando, eu estou sendo ajudado, estou ajudando aqueles que não, porventura, possam não estar bem. Então, isso são coisas fáceis de fazer. E o acolhimento, né? Que é fazer com que a pessoa se sinta recebida, se sinta pertencente àquele grupo, àquelas pessoas, àquela família.
Então, são todas coisas simples que todos nós podemos fazer, aonde a gente estiver, com o grupo que a gente tiver. Bom, para encerrar de vez aqui o nosso conteúdo, eu falei da oração, da gente manifestar amor. Então, queria convidá-los nesse momento para que, junto comigo, que acompanhem mentalmente do livro Orações Diárias, do professor Masanobu Taniguchi, Orações Diárias, volume 2. Está aqui com o meu marcador. Oração para louvar a imagem verdadeira de todas as pessoas. Então, serenando a mente, para aqueles que já conhecem a posição de oração e quiserem, podem fazer a posição de oração, se não apenas acompanhar. Oração para louvar a imagem verdadeira de todas as pessoas. Eu agora me assento diante de Deus e ouço a sua voz. Eu sou o Filho de Deus, portanto, ouço a vontade de Deus nas profundezas da minha mente. Quando minha mente retorna para as mesmas ondulações que a de Deus, sua vontade ecoa profundamente dentro da minha mente. Eu me volto em direção à vontade de Deus. Deus é infinito amor. Ele é infinita sabedoria, ele é infinita alegria, ele é infinita harmonia. Abraçado no peito cálido de Deus, sinto sua vontade com toda a minha alma. A vontade de Deus é amor. Sua vontade é sabedoria. A vontade de Deus é vivificar. Sua vontade é dar. A vontade de Deus é alegria. Sua vontade é concretização da harmonia. Deus cria o mundo por intermédio dessa vontade divina e grandiosa. Por isso, a imagem verdadeira deste mundo é amor, sabedoria, vida, abundância, alegria e grande harmonia. Minha alma sente a imagem verdadeira deste mundo nitidamente. Eu agora me assento diante de Deus e sinto a imagem verdadeira deste mundo com toda a minha alma. Minha alma ressoa como o mundo de Deus, o grande amor de Deus, a grande sabedoria de Deus, a grande vida de Deus, sua sagrada abundância, sagrada alegria, sagrada harmonia estão aqui em sua totalidade. Sinto isso nitidamente, porque minha alma é homogênea a isso. Eu sou filho de Deus, respondo a Ele, movo-o, expresso-o e vivo junto com Ele. Esta é a minha imagem verdadeira, a imagem verdadeira de todos os seres humanos. Eu agora me assento diante de Deus, e através da percepção da imagem verdadeira de todos os seres humanos, sei que todos os seres humanos são iguais a mim, filhos de Deus. Assim como Deus manifesta a sua vontade por meu intermédio, Ele o faz também por meio de todas as pessoas. Da mesma maneira exata que eu sou filho de Deus, todos os seres humanos são ramificações de Deus e uma parte dele. É por isso que todas as pessoas são minhas irmãs e meus irmãos na imagem verdadeira e são amados filhos de Deus. Portanto, eu louvo a todas as pessoas como minhas irmãs e meus irmãos. Todos vocês são expressões do infinito amor de Deus. Vocês são expressões de sua infinita sabedoria. Vocês são expressões da sua infinita vida, expressões da sua infinita abundância, expressões da sua infinita alegria e expressões da sua infinita harmonia. Todas as pessoas, nas suas imagens verdadeiras, estão vivendo uma vida de doar uns aos outros infinitamente. Eu agora me assento diante de Deus e visualizando a imagem verdadeira de todas as pessoas, sei que o mundo fenomênico nada mais é do que uma falsa imagem projetada pelo uso incorreto do livre-arbítrio. Da mesma forma que eu atuo de maneira não condizente a de um filho de Deus quando esqueço da conscientização de filho de Deus, quando outras pessoas também pensam em seu eu físico como sendo elas próprias e interpretam mal a liberdade, elas conflitam umas com as outras. No entanto, na imagem verdadeira, elas não estão conflitando. Elas estão meramente atuando em uma cena de conflito no palco temporário que experimentamos por meio de nossos corpos físicos. O conflito está realmente acontecendo no palco, mas os atores que o estão encenando não estão realmente em conflito. De acordo com o roteiro chamado conflito, eles estão
de comum acordo trabalhando juntos e encenando o conflito. Quando a encenação se torna realística, os atores podem mostrar expressões de ódio, mas suas mentes verdadeiras não estão sentindo ódio. Ao invés disso, como colegas atores, confiam na atuação de seus colaboradores, porque eles têm a conscientização de que eu sou um ator. Eles atuam sem odiar o outro e, quando a peça termina, elogiam-se uns aos outros. Da mesma maneira, se temos a conscientização de que eu sou filho de Deus, os seres humanos podem viver no fenômeno, não odiando o outro, mas elogiando-se uns aos outros ao se fechar a cortina da cena deste fenômeno. Eu agora me assento diante de Deus e visualizo a imagem verdadeira de todas as pessoas. Os seres humanos são todos filhos de Deus. O mundo fenomênico é um palco temporário. Eu louvo todos aqueles que trabalham juntos e encenam neste palco. Estou agradecidos a eles. Se a encenação é dolorosa, tudo o que eu preciso fazer é reescrever o roteiro da minha mente e apagar as cenas de ódio e conflito. Tudo o que preciso fazer é reescrever o roteiro para que ele expresse o amor, a sabedoria, a vida, a abundância e a alegria do mundo da imagem verdadeira. Como seres humanos são todos filhos de Deus, eu coopero com todas as pessoas e enceno num palco de alegria, vivo uma vida alegre para manifestar a vontade de Deus na terra. Eu louvo a divindade de todas as pessoas e expresso minha gratidão às infinitas virtudes de Deus, meu Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Finaliza assim o nosso encontro. Muito obrigada. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。